Olá, meus queridos alunos, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao conhecimento das sílabas. Hoje nós vamos falar sobre a família do S, certo? Nós sabemos que as famílias são escritas em maiúsculas: Sa, Se, Si, So e o Su, tá bom? E a gente sabe que também tem as famílias do S minúsculo: Sa, Se, Si, So, Su. E a gente sabe que a família minúscula tem o São, certo? Então a gente conhece já essa família: Sa, Se, Si, So, Su. Na minúscula a gente consegue até ir até o som, como eu acabei de explicar para vocês, mas vamos dar uma recapitulada na fala dessas famílias: Sa, Se, Si, So, Su, São. É importante vocês lembrarem que a família do Sa, certo? Quando ela é escrita no início das palavras, o som dela vai ficar com o som Sa, Se, Si, So, Su, São. Quando ela parte para o meio, ela já tem um outro som. E isso a gente vai estudar mais lá para frente, tá certo? Com fé em Deus, nós já estaremos em sala de aula e nós vamos aprender melhor esses detalhes. Notando que essas famílias, né, a do S, eu coloco o nome aqui, ó, salada, certo? Sino. Então, é essa primeira sílaba que eu falo para vocês, que quando eu coloco essa família, eu pronuncio dessa forma: salada, sino, sopa, certo? Então, ela sempre vai ter que estar no início da palavra para que esse som seja efetuado dessa forma, tá? Porque se eu falo dessa forma, a gente sabe que isso aqui não é caça, é casa. Então, esse S, quando estiver no meio das palavrinhas, certo? A gente vai o quê? Estudar ele mais lá na frente. Então, eu quero que vocês só prestem atenção agora para o S do início das palavrinhas. Essa família é muito fácil, tá? Então, a gente precisa só estar atento às palavras escritas com S, tá? E vai ter atividades que vocês vão completar aí. Tracinho, 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 tracinho. Então, eu vou completar, certo? Com as sílabas que estão faltando. Quais são as sílabas que estão faltando? A família do S. Sa, Se, Si, So ou Su. O São não vai estar porque ela teria que ficar no final da palavra. E eu não consegui lembrar agora de nenhuma palavra que tem o São no final, tá? Mas vamos para essa aqui, as básicas do Sa, Se, Si, So, Su, certo? Para a gente poder completar, para vocês entenderem como é que vocês vão fazer essa atividade. Eu tenho o Ló aqui. Eu venho e vou ler. É salo? Não. Então, eu já descarto ela, certo? Não existe salo. Eu venho com o S-E. É selo? Isso. Então, eu venho e acrescento. Selo, certo? Aquele selinho que coloca em cartas, né? Que vai para o correio, que ele é um selo. E tem selos em outros objetos, quando a gente compra algum produto eletrônico, né? Tem um selo de autenticação de informações ali, de onde foi feito e tal, certo? Isso é um selo, tá bom? Aí eu venho aqui, olha, vamos pro Sa, para a gente poder saber se o Sa também. A gente não vai começar novamente. É Sama, não existe Sama. É Sema,
Não existe sema. É cima. Nunca vi. É soma. Opa, soma. Então eu venho e coloco. Soma é a continha que a gente faz de somar, a soma, tá? Da adição, certo? Vamos para aqui, olha. É sala. É sala. Muito bem. Então aqui eu já começo já a completar. Sala. E aqui, seco, saco. Olha que interessante. Aqui eu posso colocar saco. Aqui eu posso botar seco. Cico eu posso, não. Soco. Olha que só. Eu posso botar soco e suco. Viu como é interessante a família do S? Certo? Então, com um có, eu posso formar 4 palavrinhas. Saco, seco, soco e suco. Certo? Deu para entender aí tudo, beleza? Tranquilo? Certo? Então, essa família do S, a gente só precisa identificar ela nas palavrinhas, como eu já expliquei para vocês no início de cada palavra, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês, mas vocês já sabem. O S maiúsculo, a gente só escreve nome de quê? Pessoas, nome de países, né? Nome de que a gente dá, o nome é algum ser, algum animal, né? Sassá, né? Cima. Então, esses S maiúsculos são escritos com o nome de pessoas. Simone, Salvador, certo? Salvador, Sergipe, tá? Então, esses nomes aqui são nomes que são escritos com S maiúsculo, porque é nome de países, nome de pessoas, certo? Então, lembre, para a gente escrever o nome de a letra maiúscula, desculpa, a gente vai escrever nome de pessoas, início de frase, certo? Nome de país, tal. Então, vocês não esqueçam. Nós temos outro assuntozinho bem rapidinho também. Esse é bem fácil, acho que eu já havia explicado para vocês, mas é dando sequência a esses assuntos, tá? A gente não trabalha um assunto um dia só, porque a gente não consegue absorver, aprender, né? Uma só vez, tá? Por isso que a gente trabalha várias vezes o mesmo assunto, para a gente poder fixar esses assuntos da nossa mente, tá? Nós tínhamos aprendido aqui sobre o plural, tá? O plural, eu tenho aqui um gato, tá? Isso aqui é um gato, tá? Quando eu passo para o plural, essa palavra, eu vou acrescentar só a letrinha S, gatos. Então, na minha figurinha, tá? Eu vou ter mais de um gato, tá? Eu vou ter vários gatos, certo? Então, eu posso ter 2, 3, 10, 300, quantos gatos forem, tá? O importante é que eu vou ter de 2 gatos para cima, aí eu vou tornar o plural desse animal. E, consequentemente, o nome também vai para o plural, certo? Foi isso que a gente havia aprendido há uns dias atrás. Mas hoje eu quero colocar um artigozinho na frente desse nome, tá? O gato, porque eu especifico quem seja o gato. Aqui, ó. O O é um artigo que vai dizer se é masculino, gato, eu boto O. Se fosse gata, se aqui tivesse gata, eu botava o A, que era o feminino, para combinar, tá certo? É a mesma coisa de masculino e feminino, homem ou mulher, tá certo? Então, esse artigo aqui vai identificar quem é a gata. Se fosse o gato, tá bom? Então, o artigo
artigo aqui definido, ele vai definir de quem é a gata. O que é a gata, certo? Só que a gata está sozinha, no singular. Quando eu passo para o plural, além do nome ir para o plural, tá certo? Deixa eu botar gata aqui, tá? Já que aqui tem gata, eu vou botar aqui gata, olha. Então, eu vou passar essa palavra para o plural. Então, a gente já sabe que o plural a gente vai escrever com a letrinha S no final. E aí, por que a gente vai escrever com S? Porque as palavrinhas terminadas em A, E, eu já disse isso para vocês, O e U, elas vão ser, no plural, acrescentadas só com o S, tá certo? Então, mas eu tenho esse A aqui na frente agora. O que é que vai acontecer? Eu vou pegar esse A, vou colocar aqui na minha frente, mas eu também vou botar o S nele. Tanto no A, quanto na palavrinha gata, certo? Então, vou ficar as gatas. Tudo bem? Tranquilo? Eu não sei se vocês lembram ou se vocês já assistiram o vídeo sobre as palavrinhas que são escritas no final, com a E e O, com as vogais, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui é o exemplo. Casa, bule, guri, suco, urubu, tá? Então, eu tenho aqui, deixa eu apagar aqui rapidinho. Eu tenho aqui, presta atenção, tem umas palavras que terminadas, elas são A, E, I, O, U. Então, são as vogais, tá? Então, essas palavras estão todas terminadas nas vogais. A, E, O, U. E como eu já havia explicado para vocês, o que é que acontece? Todas as vezes que eu tenho uma palavrinha terminada com essas vogais e eu quero passar essa palavrinha para o plural, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar a palavrinha e acrescentar, ou seja, só colocar a letrinha S no final de cada palavra. Então, se eu tenho aqui a palavra casa e eu quero colocar essa palavrinha no plural, o que é que vai acontecer? Eu venho, copio a palavra e vou acrescentar o quê? O S, tá? Eu botei o sinalzinho de máscara para dizer que era para acrescentar. Acrescenta o S no final, certo? E é isso que nós estamos fazendo. Eu tenho a palavra bule. Eu venho, copio a palavra completa, no finalzinho acrescento a letrinha S. Guri, vai ficar como? Guris. Suco, sucos. Urubu, urubus. Deu para entender, gente, aí? Certo? Então, todas as vezes que eu tiver uma palavra que seu final é escrito com as vogais, uma das vogais, e eu quero passar essa palavrinha para o plural, então eu só vou acrescentar a letrinha S. Tudo jóia? Esse é o início do plural. A gente vai ver outros tipos de plurais, tá certo? Para a gente poder aprender, tá? Esse aqui é só o básico. Então, eu quero que vocês entendam essa questão do plural, certo? É como eu disse para vocês, se eu tivesse uma vogal aqui na frente, tá? Se eu tivesse a casa, o bule, o guri, o suco e o urubu, eu vinha e colocaria as casas, os bules, os guris, os sucos e os urubus. Tá certo? Então, para poder definir também o artigo ou a palavrinha ser masculino ou feminino, eu só vou usar simplesmente o A ou o O, certo? A gata, o gato,
certo? Veja. A menina, menina, o menino, certo? A melancia, a melancia, o mamão, mamão, certo? Então, esse artigo aqui, ó, vai definir se é feminino, A é feminino, certo? Ou é masculino, certo, gente? Eu queria que vocês, certo? Vai atividade aí para vocês na página 117, 118, certo? Leiam o texto, tá? Vovô Sapo. O que que acontece ali? É uma historinha muito interessante, tá? Que vai trazer para vocês a história do vovô Sapo, como ele se comporta com a sua bicicleta, tá bom? Não esqueçam do glossário. O que é o glossário? A tia já explicou. Quando uma palavrinha está em destaque no texto, certo? Essa palavra, ela vai ter um significado lá embaixo. A gente não conhece essa palavrinha, mas no texto, no final, tem um glossário. Vai dizer o que essa palavrinha significa. Então, veja no finalzinho, ao lado do texto, ele tem um glossário, vai dizer o que significa cada uma da palavra que está destacada no texto, para que você possa compreender melhor o texto, tá certo? Para você entender o que é que quer dizer aquela palavrinha no texto, que aí você tem uma visão melhor do que seja o que vai falar sobre o texto, tá? Eu vou pegar aqui tá? Aí vem na página 117. Tente responder, tá? Que é o texto, brincando com o texto. E os demais é você só fazer acrescentar a família no S, tá? Isso é bem simples. Não tem nada muito difícil aí. Desculpa aí, gente, que as coisas estão caindo aqui, mas normal. Rapidinho para pegar aqui coisa. Voltei. Então, vou apagar. Como ainda tem um assuntozinho aí para vocês, tá? Sobre acento agudo e acento circunflexo. A gente só vai dar uma revisada nesse assunto, tá? Ó, acento agudo, acento circunflexo, tá bom? Eu já havia explicado para vocês, mas só vou pincelar, tá? Não se preocupem. Acento agudo é quando ele está em cima da palavra e quando eu falo, né, ele é aberto, o som dele é aberto. Jantar, café, Pelé, cipó, certo? Então é aberto o som. Ele vai ficar a sílaba mais forte, vai, mas o som, quando eu pronuncio, é aberto, a boquinha aberta. Certo? Guaraná, tá bom? Já do circunflexo, que é o famoso chapeuzinho, mas é bom a gente conhecer ele pelo nome circunflexo, ele vai ter um som mais fechado. Robô, quase não abre a boca. Robô, vovô, bebê, tá? Pera, então a gente já sabe que não é. Pera, tá bom? Vamos lá o exemplo, olha. Pera, robô, tá vendo? Avô, diferente de avó, tá vendo? Avó, olha o som, avó, avô, certo? Cipó, agudo, guaraná. Sempre
Esses acentos vão estar em cima das vogais, tá certo? Vai ter vogal A, E, O. Tem vogais que vão acertar. Esse circunflexo só assenta na vogal E e na vogal U, certo? Só é nelas duas. Já no agudo, a gente consegue perceber o acento circunflexo em algumas outras vogais, como... agora eu esqueci. No I, é porque eu não lembrei. Em alguma palavra que tem I, U. Eita, agora eu esqueci, gente. Mas tem palavrinhas, certo? Que são escritas com I, U, e elas possuem acento. Agora fugiu da mente, tá? Mas só para dar uma lembradinha para vocês sobre esses dois assuntos, certo? Que a gente já havia falado, mas só para vocês relembrarem esses assuntos, tá bom? Olha, um beijo, fique com Deus, se cuidem, estudem, tá? Qualquer dúvida, fala aí para o tio, que aí ele fala comigo, tá? Eu estou trabalhando não em casa, em outro lugar, né? Que na minha casa não tem quadro, então eu estou em outro lugar, mas não estou na escola, tá? Mas se cuidem, fiquem com Deus, certo? Um cheiro e até a próxima aula.